Graças a Deus, que noite abençoada, amém ou não amém? Amém. Vocês vieram hoje, pode sentar então já. Vim na igreja é que nem muitas coisas da vida, é que nem fazer exercício, antes da gente fazer a gente não quer, depois que fez se sente bem, sim ou não? Sim. Vocês estão fazendo exercício? Ou mentiram agora? E a igreja é assim, gente. Sexta-feira, por exemplo, a gente teve aqui a nossa reunião de oração, né? E aí a gente tinha uma reunião às 19 horas antes ainda com os líderes. Foi bem corrido. E se você perguntar para mim, Cássio, tu queria estar aqui sexta? Não. Mas estava tão bom, gente. Tão bom. Que eu até cheguei em casa e comentei isso. Olha, eu não estava com vontade de ir, agora eu não estava com vontade de vir. Cheguei quase meia-noite em casa de volta depois. Então a igreja quando eu digo é a presença de Deus. Às vezes a gente fica, né? Ainda existe Fantástico? Existe ainda? Para vocês verem o tempo que eu não olho uma Globo, né? Que não vale a pena, inclusive, olhar a Globo. Tem Domingão do Faustão? Eu sei que o Faustão saiu, né? Hã? Agora tem o Domingão do Hulk. Imagina ficar em casa olhando isso, gente. Aí você pode até achar que foi bom, aí depois no fim da noite você se arrepende. Ai, que domingo ruim. Bem feito, tem que ser ruim mesmo o domingo que tu não vem na igreja. Tá, eu amaldiçoo o domingo que tu não vem na igreja. Tô brincando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cristão não tem medo de maldição, a não ser que tu não está bem resolvido. A Bíblia diz lá em Provérbios 26:2 que maldição sem causa não se cumpre ali, ó. Assim a maldição sem causa não se. Então não tenha medo. O fulano é macumbeiro. Maior é o que está em nós, 1 João 4,4, do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós, é a presença de Deus. Então o cristão não tem que ter medo dessas coisas de mandinga, de oração feiticeira, de macumba. Gente, a Bíblia diz que nenhuma praga contra nós. Salmo 91, está com medo de alguma maldição? Ore o Salmo 91. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Amém? O Senhor vai nos guardar de dia e de noite. Mas venha, tá? Seu domingo não está amaldiçoado, mas procure vir, procure colocar isso na agenda, procure ter o congregar. Foi uma das disciplinas espirituais que a gente ouviu aqui, o pastor Anderson trouxe essa palavra. A gente está falando das disciplinas espirituais, e qualquer coisa que a gente quiser alcançar na vida, a gente vai precisar de disciplina, para tudo, gente, para tudo. Para ter um bom casamento, tem que ter disciplina nas coisas principais do casamento. Para uma vida profissional, tem que ter disciplina. Para a saúde, tem que ter disciplina. Para a vida financeira, tem que ter disciplina. Olha que toda área da tua vida que tem um problema, nessa área você não tem disciplina, pode ir lá dar uma olhada. Toda a área da sua vida que não vai bem, lá não tem disciplina. Então a vida espiritual, ela não é diferente. Se a gente tiver disciplina com a nossa alma, a gente vai viver bem melhor. Se a gente tiver disciplina com o nosso corpo, a gente vai viver bem melhor. Se a gente tiver disciplina espiritual, nós vamos viver ou andar mais próximos de Deus. Disciplinas. E aí nós ouvimos sobre oração, ouvimos sobre a meditação da palavra, porque não é o quanto eu leio da Bíblia, é o quanto eu entendo e trago para a minha vida. É isso que importa, gente. E por que congregar é tão importante? Porque tem muita gente aqui hoje que o primeiro versículo bíblico que vai ler vai ser agora aqui. Não lê um texto bíblico, não abre a Bíblia nunca. Nunca nada. É uma disciplina espiritual, gente. Nós temos que nos colocar diante da palavra de Deus.
ler a palavra de Deus. Comece bem devagarzinho, mas leia a Bíblia. Ore. E também você pode começar orando bem pouquinho. Louve. Pô, a coletânea de louvor da igreja aqui do Spotify é maravilhosa, gente. Louve. Congregue. Jejue. Adore. Contribua, como a gente falou na semana passada. E hoje eu quero falar sobre mais uma disciplina espiritual, que essa aqui não tem como dizer qual que é maior, mas é que eu acho todas tão fantásticas, mas essa aqui eu gosto muito. A gente vai falar hoje sobre servir. No reino de Deus, o balde e a toalha são mais importantes, ou a bacia e a toalha, olhando para o tempo de Jesus, são mais importantes que o trono. No reino de Deus, a bacia e a toalha são mais importantes do que o trono. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Marcos 10, do 35 ao 45, vamos fazer a leitura desse texto. Então se aproximaram dele Tiago e João. Nós estamos estudando as cartas, e esse Tiago não é o Tiago que escreveu a carta de Tiago, esse Tiago é irmão de João, que são filhos de Zebedeu, e eu esqueci o nome da mãe deles, mas a mãe deles possivelmente era irmã de Maria, dentro da o que tu falaste? É Isabel a mãe deles? Eu acho que não. Isabel é a mãe de João, mas João Batista, não esse aqui, é outro João, é uma confusão de João e Tiago que eu vou dizer para vocês. Mas enfim, o Tiago que escreveu o livro era o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Esse aqui, e vocês vão entender, e na história, eles tinham um parentesco com Jesus. E aí eles chegaram em Jesus e disseram assim: Jesus, a gente quer te pedir uma coisa. 36. E aí Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? E aí eles pediram: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles fizeram aqui um negócio meio nepotismo, sabe? Já que a gente é parente, Jesus, a gente tem ali primo segundo, terceiro, quarto, quinto, sabe? Sei lá qual era o grau de parentesco que eles tinham com Jesus. Eles chegam em Jesus e: Jesus, tu sabe, né? É nós, é de sangue. Dá para sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda quando tu estiver na glória? Quando tu estiver grande? E vocês vão entender que eles não estão falando da glória eterna. Eles estão falando de uma glória terrena, que eles achavam que Jesus ia sentar no trono. Quer ver? Só vai em Atos 1, vocês estão comigo, gente, sim ou não? Então tá bom, lá de cima também, tá tudo certo? Amém. Lá em Tiago, olha só, Atos 1:6, vai lá, depois volta aqui, tá, Vanessa, por favor. Gente, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e eles ainda estão achando que Jesus vai sentar no trono. Ó, então os que estavam reunidos, Jesus ressuscitado, apareceu para os discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é agora então que tu vai restaurar o reino de Israel? Quer dizer, o reino, a nação de Israel? Tu vai nos libertar dos nossos inimigos? A gente não vai mais ter que pagar imposto para Roma? Agora a gente vai estar livre? Então presta atenção, os discípulos ainda estão achando que Jesus vai sentar no trono, vai ser o rei de Israel. Aí tu consegue entender Marcos 10, volta lá,
Que eles disseram: Jesus, quando estiver no trono, bota um na direita e um na esquerda. Então, eles estão falando aqui de um cargo e é incrível, gente. Tem uma vaguinha para mim, era um CC, sabe? É isso que eles estão pedindo para Jesus. Aí Jesus, gente, andando com Jesus, eles não sabiam que ia levar uma chinelada. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque eles falaram de um cargo político. Jesus vai falar da cruz agora. Vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o qual eu sou batizado? Disseram-lhe. Eles estão pensando ainda numa coisa, e Jesus está dizendo outra coisa. Vocês entenderam aqui? Princípio espiritual, que é a humildade, porque você tem que ser humilde para se dispor a servir. Lá em João 13, 12, diz a palavra, o Evangelho de João: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus lavou os pés dos discípulos, a bacia, a toalha que eu estou falando desde o início. Depois de lavar os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Sentou com eles na mesa, lavou os pés dos discípulos e perguntou: vocês estão entendendo o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão dizendo bem, porque eu sou mestre, eu sou senhor. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, olha o exemplo, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos... Gente, no reino de Deus, eu quero que vocês, se você guardar essa palavra, a conjugação certa dessa palavra, valeu o seu culto. Para um cristão não existe faça, para o cristão é façamos. Vamos fazer. Não é faça, é façamos. Vamos fazer junto. Aonde? Em qualquer lugar. Não é na igreja. O que eu estou trazendo aqui não é para a igreja. Eu falei semana passada que o evangelho é muito mais comportamental do que ritual. Não é questão de vir na igreja domingo. É ser a igreja aonde o mundo precisa. Jesus, ele disse lá em Mateus 25 e 35: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, Jesus dizendo, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês me visitaram, eu estive preso e vocês foram me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando que isso? Porque a gente não lembra. 38? 39? Eles só vão repetir o que Jesus disse. 40, perdão. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim quer dizer, quando a gente estende a mão para alguém, quando a gente visita alguém, quando a gente ora por alguém, socorre alguém, a gente está, e principalmente se é um irmão na fé, a gente está fazendo isso para Cristo. Para Cristo. Todo o princípio espiritual, gente, todo o ensino da palavra de Deus, toda obediência a Deus, escuta isso, toda nossa atitude de fé e obediência a Deus, ela gera um bom resultado na nossa vida, dá para dizer que dá lucro.
mas não um lucro material. Não é esse lucro que eu estou falando. Mas toda a nossa atitude de fé e obediência geram resultados para a nossa vida. Olha o que diz lá em, deixa eu ver aqui, João 12, 26, eu amo esse texto, gosto muito desse texto, que diz assim: se alguém me serve, se alguém me serve, me segue, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E olha que Jesus disse: se alguém me servir, o Pai, Deus vai o quê? Honrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Todas as disciplinas espirituais, elas são um grande acerto para a sua vida. Todas as disciplinas espirituais são um grande acerto na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque o que eu vejo no reino de Deus? O reino de Deus, gente, ele não é cartesiano. Cartesiano é aquela, é a filosofia de Descartes, que é causa e efeito. 2 mais 2 é 4. Deus não trabalha com a lógica. Inclusive Paulo diz que Deus pegou as coisas loucas do mundo para confundir os fracos, para confundir os... Não é cartesiano, gente, não é lógico. O reino de Deus não é lógico. Os discípulos achavam que a autoridade eles teriam se eles sentassem no trono, se eles governassem. Jesus disse: não, com nós não é assim. Aquele que quiser ser o maior tem que servir. Aquele que quiser ser o primeiro, ele tem que ser o servo de todos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. E que assim como a chuva que cai do céu rega a terra para que ela dê o seu fruto, e a chuva ela não volta sem cumprir o propósito dela, que é regar a terra, assim também a minha palavra. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito de Deus na vida de quem a obedece. Então, se eu obedeço aquilo que a Bíblia me orienta e me ensina, essa palavra de Deus se cumpre nos seus propósitos na minha vida. Estão entendendo, gente? Sabe, tem muitas pessoas que ficam buscando uma palavra. Deus, me dá uma palavra. Deus, fala comigo. Escuta isso aqui. Tem gente buscando uma profecia de Deus, mas não faz o que Deus pede. Eu penso, e posso errar, e está errado até no meu pensamento, mas eu acho que Deus não perde tempo em falar com uma pessoa que não faz aquilo que está tão claro na sua palavra, está tão ali, explícito. Estou pulando aqui para encerrar. A Bíblia diz em Mateus 5,41, a Bíblia sempre nos orienta, além de servir, fazer mais. Preste atenção: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com essa pessoa 2. 42. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Bota o 40. Ao que te pedir a túnica, dá também a capa. Esses dias eu disse num atendimento empresarial, mas eu fundamentei nesse versículo, mas ele não sabe.
estavam numa questão financeira, e era um valor significativo, financeiro, mas os valores já não se fechavam mais. Eu disse: olha, tu tenta essa, se não der, tu tenta essa, e se não der, dá o que ele pede, e deixa aí. Não sei como é que ficou o final, mas eu fundamentei nesse texto, porque esse texto está dizendo que algumas pessoas vão querer abusar de nós. Tem problema, porque o nosso negócio, a nossa vida agora, falando negócio agora não é de negócio, mas de vida, a nossa vida é com não é com as pessoas, e o reino de Deus não é lógico. Às vezes tu tem que pagar para alguém sair da tua vida. Às vezes a pessoa sai sem pagar da tua vida, fico te devendo, e está tudo bem, deixa ir. Libera, e se pedir alguma coisa, dê. A segunda milha, gente, ou a capa, além da túnica, da capa, tem muitas bênçãos de Deus que vão acontecer na nossa vida na segunda milha. Eu estava lembrando quando eu fazia a mensagem da vida de Jacó. Jacó serviu 7 anos o seu sogro, seu candidato a sogro, e aí no dia do casamento o sogro empurrou a filha mais velha, a Lia, para ele. Ele disse: mas o que é isso? Eu trabalhei 7 anos, ô gente, isso é amor, hein? Não tem mais esse amor hoje. Hoje os caras por muito menos desistem do casamento, sim ou não? Ou o cara trabalhou 7 anos, gente, é amor. E aí casou com a Lia, foi falar com o sogro disse: não, é que tu não perguntou. Ó, importante perguntar tudo antes, tá? Pergunta tudo quando? Antes. Tudo antes. Ele não perguntou, o senhor é que tu não perguntou, né, Jacó? Tu é bem Jacó mesmo. Aqui funciona o seguinte: casa a primeira mais velha, mas fala o seguinte: trabalha mais 7 para mim que eu te dou a mais nova. E como ele amava a Raquel, era Raquel? Como ele amava a Raquel, trabalhou 14 anos de graça por Raquel. Mas de Raquel veio José, e José foi uma pessoa tão abençoada por Deus, que diante de uma crise mundial, salvou o mundo da fome. A segunda milha, vale muito a pena servir, gente. É um princípio espiritual, sim, e todos os princípios espirituais, eles nos abençoam nessa vida terrena. Estão entendendo isso? Os princípios espirituais nos abençoam na vida terrena. E se você pensa que Deus é uma pessoa tranquila, eu não acho assim. Lendo a Bíblia eu não entendo assim. Para encerrar agora, você sabia que eu tinha um grupo de pagode? Os jovens criaram para mim. O grupo chamava Só para Encerrar, de tanto que eu falava isso e não encerrava. A gente até tocou em Portão uma vez. A gente fez uma apresentação grande, só uma, ninguém mais contratou. É que o nome do grupo era profético, era Só para Encerrou. Logo encerrou o grupo. Teve umas fotos ontem desse grupo. Lucas 17, 7. Olha o que diz aqui: qual de vós que tem um servo ocupado na lavoura, trabalhando, guardando gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? A pessoa tem um servo que trabalhou o dia inteiro. Aí quando ele voltar do campo, dizendo: senta aqui, eu vou te servir, vai comer.
8. Que antes não lhe diga: terminou o serviço lá fora? Então vem aqui e prepara a minha janta. Te veste e faz o quê? Me serve. Enquanto eu bebo e depois, enquanto eu como e bebo, e depois tu vai comer e beber. Porventura, essa pessoa terá que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado. Preste atenção, uma parábola assim, meio escrava essa parábola, assim ou não? Jesus falando essa parábola, gente, mas na verdade ele quer trazer só um princípio para nós. Ele está falando de um cara que tem esse funcionário, que trabalhou o dia inteiro, mas quando ele chegou em casa, hoje seria tem uma coisa que é uma desgraça. Eu acho isso aqui o cúmulo. Aliás, eu acho o sindicato um cúmulo. Me perdoe quem não pensa assim. Um dia eu fui no sindicato, na minha única rescisão da vida, e o sindicato descobriu que eu tinha 2 dias a mais para ganhar. Eu disse: eu não quero, a empresa foi maravilhosa comigo, eu não quero. Não, mas é teu direito, mas eu não quero, caramba. Pois eu não pude assinar. Meu querer, meu direito. Tinha que ir outro dia. Me perdoe, mas eu acho o cúmulo, é minha vontade. A empresa foi fantástica comigo. O que ela acordou comigo, ela cumpriu. Só que eu me destaquei muito nessa empresa. Escuta isso aqui, jovens. Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão. Escuta o que eu vou falar para vocês. Tu não tem, Kelly, menos de 30. Não adianta se levantar aí. Escuta o que eu vou dizer. Eu fazia de tudo na empresa. Eu batia o cartão e voltava a trabalhar. Um dia o RH me chamou e disse: Cássio, tu não pode, mas eu vou voltar a trabalhar, porque eu quero. Tu não pode, eu vou voltar. Os outros estão trabalhando ainda, eu quero voltar. Aí, como eu sou meio incisivo, aí disseram: tá, então bate o cartão ao menos. Bato o cartão, mas não é pelo serão que eu vou ganhar. É porque eu quero voltar e trabalhar. Por quê? Porque eu entendi uma coisa. Quando eu voltava no serão, eles tinham tempo de me ensinar outras funções, e eu queria aprender, porque eu queria crescer. Foi essa mesma que foi comigo no sindicato, Lisete, o nome dela. Inclusive ela pedia oração para mim às vezes, eu orava por ela, pela família dela. E ela que disse: não pode fazer isso, Cássio, mas eu vou fazer. A tal do desvio de função. Já ouviram falar disso aí? Não. Eu acho o cúmulo. Eu não vou fazer porque não é minha função. Tomara que tu morra pobre. Não gostou? Volta que tu te acostuma, como diz o pastor. Antigamente eu dizia: pode pegar o teu chapéu e ir. Não é que eu falava. Vocês não sabem quem eu era. Hoje eu estou dócil. Sabe o cachorro manso, hein, Bit? Não era assim. Eu dizia: não gostou, a porta é ali, irmão, ó. Vai, não voltes mais. É que eu olho para esse texto e penso: isso aqui é quase uma escravatura. E daí Jesus vai dizer no versículo 10, ele diz o seguinte: assim também vós, depois que vocês fizerem tudo que foi ordenado, vocês têm que dizer o seguinte: nós somos servos, o que, gente? Inúteis. Tem gente que acha que faz grande coisa quando, sabe, dá R$1 na sinaleira.
sabe, faz o mínimo. Às vezes nem o mínimo faz. Na vida. Vai servindo aqui relaxadamente. Sei que a maioria aqui hoje não serve, mas a Bíblia diz assim que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu me nego a subir aqui para ensinar vocês sem ter estudado algumas horas. E é isso que eu tenho pedido ao pastor Anderson. Seria uma falta de respeito com vocês. Eu me nego a não dar o meu melhor. Sempre. Porque no fundo não é para vocês. O meu negócio, a minha vida, a sua vida, ela não é com pessoas, ela é com o. Se a sua vida é do Senhor, o seu negócio é com o Senhor. Essa é uma disciplina espiritual. A disciplina não é boa na hora, mas no final produz frutos maravilhosos na vida, amém? Quero que você saia daqui despertado a eu preciso ter essa atitude. Eu preciso chegar em casa e perguntar como que eu posso servir aqui minha família. Começa lá. Como que eu posso servir amanhã, durante o dia? Sabe, é esse servir que Jesus está falando. Aquele que quiser ser o maior. Porque Ele não disse para os discípulos que era ali no serviço diaconal da igreja. Não. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Então ter esse entendimento de que você está servindo o seu cliente, está servindo o seu colega de trabalho, está servindo o seu colaborador, está servindo os seus pais, está servindo os seus irmãos, está servindo os seus filhos, o vizinho, o irmão da igreja, amém? Nós estamos servindo, esse é um chamado de Deus para a nossa vida, e aquele que me servir, Deus o honrará. E eu encerro dizendo, servir, e eu só vou encerrar por cada hora, servir, honra a Deus e abençoa a tua vida. Se você entender esse princípio, você está honrando a Deus, e isso vai abençoar a tua vida. Vamos nos colocar de pé.